E aí, meus irmãos, graças e paz para vocês, boa tarde. É com alegria que eu venho gravar esse devocional aqui com vocês, compartilhar algo que Deus tem ministrado no coração nesses dias e Deus tem nos ensinado, né? Quinta-feira mesmo, o Valcirzão nos trouxe uma mensagem boa falando sobre em que tipo de solo você está edificando a sua casa, se você tem edificado em Deus ou não. E a mensagem muito boa, tá? Que você continue a se alimentar não só desses momentos, irmãos, que são poucos, né? Quase todas as mensagens estão em torno de 10 minutos, mas que você possa aproveitar esses minutos também, mas também se alimentar de outras formas, espiritualmente falando, tá bom? E nessa tarde que eu vim compartilhar com vocês, nessa noite, é sobre um grande homem que viveu há uns anos atrás, um cara que quanto mais lemos sobre sua biografia, sobre sua vida, mais a gente extrai coisas boas. E este homem foi um dos, talvez pegar 5 pessoas mais importantes da sua época, as 3 principais pessoas mais poderosas do seu tempo, ele estaria no meio. Se a Forbes fosse eleger as 5 pessoas mais influentes do mundo, bem provável essa pessoa participaria da lista. E o mais lindo de tudo isso não é participar das 5 pessoas mais importantes do mundo, mas sim o coração desse homem que chamou a minha atenção quando lia esse texto. Li, se eu não me engano, na quarta-feira e ontem procurando alguns estudos sobre a vida dele e a simplicidade que ele se posiciona com suas atitudes. E a gente olha para um cara de 70 e tantos anos, bem provável 78 anos, 75 anos, se somarmos cada momento que ele viveu. E com esse coração, eu acredito que tem muita coisa a nos ensinar. Deixa eu ler um pedacinho daquilo que ele escreveu e vamos ver se vocês vão adivinhar, saber quem que é. Tá bom? Por isso, me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Olha só, um dos homens mais importantes da sua época. Um homem com 78 anos, um senhor, e se humilhando diante de Deus. Então, por isso, me voltei para o Senhor com orações e súplicas em jejum, em pano de saco cobertos de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Este homem, ele declara que a casa deles estava sendo edificada sobre areia. Ele declara que eles estavam afastando de Deus, mas quando você olha para a vida dele, você fala, poxa, esse cara não estava se afastando de Deus. Mas no coração dele, ele via que ele precisava se humilhar diante de Deus. Mesmo estando já prostrado diante de Deus, ele via que ele deveria se humilhar ainda mais. E esse homem, por nome de Daniel, não sei se você conhece, nós compartilhamos a história dele, já um breve resumo daquilo que ele foi no último vídeo. E
E permaneço, por mais que é um livro pequeno, poderia ter mudado já, citar outra coisa, de outro personagem, mas esse homem tem muito a nos ensinar. Imagina você, irmãos, você no seu alto dos seus 70 e poucos anos, foi destaque em todos os momentos da sua vida, ele foi destaque, sempre ele esteve entre os principais de cada reino. E aqui o reino tinha acabado de ser conquistado por Dário, o persa, Medo e Persa, o reinado na Babilônia tinha caído, Belsazar tinha sido morto e o reinado tinha sido conquistado pelos medos e pelos persas. E Deus tinha acabado de revelar a Belsazar que isso aconteceria. E esse homem, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio do conhecimento de Deus, se você ler os primeiros versículos do capítulo 9 de Daniel, esse texto que acabamos de ler está lá no capítulo 9 de Daniel. Se você vê aqui, fala o seguinte: no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, compreendi pela escritura, as escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele dá para entender que ele lia as escrituras de Deus. Não é porque ele já tinha tido conhecimento vasto daquilo que Deus ensinava, ele permanecia lendo as escrituras, ele permanecia jejuando, ele permanecia se humilhando diante de Deus. E aquilo que eu gostaria de deixar para vocês, irmãos, não importa a idade que você tenha, se você é novo, se você é velho, não importa em que posição você chegou, se você está bem ou está no fundo do poço. Daniel, ele deixa muitos ensinamentos para nós. Ele, como falamos no último vídeo, ele era um menino bem provável da linhagem real, um nobre. E mesmo no seu fundo do poço, ele continuou perseverando em Deus. Mesmo jovem, ele não quis se contaminar com as coisas deste mundo, com os prazeres da Babilônia. E aí os anos se passaram, Deus foi dando coisas a ele, riquezas talvez, poder, conhecimento, a própria maturidade da idade que vai alcançando. E mesmo assim o coração dele continuava sendo de Deus. Mesmo assim ele continuava dependendo de Deus. Mesmo com tudo que Deus proporcionou a ele, todas aquelas revelações que Deus deu a ele, ele continuava dependendo de Deus e se humilhando diante de Deus. Não são as coisas ruins que nos afastam de Deus. John Pipe, ele tem uma citação que ele fala: não é o veneno que nos distancia de Deus, mas a torta de maçã. Bem provável, não são as coisas boas, ruins que nos distanciam de Deus. Pelo contrário, elas nos motivam a buscar Deus. Porque quando vemos que todas as portas se fecharam, só resta Deus a buscar. Agora, a comodidade do dia a dia, a facilidade, o carro bom, a TV boa, dinheiro na conta, você não precisar orar para cobrir o boleto de amanhã, você não precisar orar para cobrir o cheque do mês que vem, porque já está lá, a reserva já está lá, já está tudo preparado, tudo guardado, os filhos vão bem, todo mundo com saúde, tudo vai bem, o comércio vai bem, é promissor seu futuro. Então, é justamente as coisas boas que nos afastam de Deus. E Daniel não. Daniel, no reinado desse homem aqui de Dario, Dario queria colocar ele como se fosse abaixo dele, Daniel fosse o cabeça do reinado. Mesmo com esse poder, Daniel chegou, ele continuava se humilhando diante de Deus. Irmãos, que você possa continuar dependendo de Deus, buscando a Deus. Se necessário for, faça jejuns. Se necessário for, se humilhe, usar pano de saco, se jogar cinza sobre a sua cabeça. Mas se humilhe. Talvez sua humilhação é de forma diferente.
nesses dias, mas se humilhe diante de Deus, porque Deus cuidará da sua vida. Você estará construindo, como o Valcir falou, sua casa sobre a rocha. Amém? Que Deus abençoe sua vida, te dê um final de semana na presença dEle, que você possa continuar orando, lendo a palavra de Deus, adquirindo conhecimento, que Deus vai continuar cuidando de você. Deus te abençoe. Tchau, tchau.